Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos mais uma vez juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos, nessa tarefa que é de educar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos, das relações que se constroem nesse dia a dia de contato com a natureza e também com o outro. O tema de hoje é a importância do sono, Os pais se preocupam muito com isso, o que muda na infância, o que muda na adolescência. E para conversar sobre esse tema, a gente recebe o pediatra e pesquisador do Instituto do Sono, Dr. Gustavo Moreira, e também a psicóloga Ila Linares. Comigo, Vitor Cunha, meu parceiro aqui de apresentação no podcast do Rap Lago. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no podcast. Queria começar do básico, Por que é necessário dormir e dormir bem, doutor? Veja, a hora de dormir é a hora que a gente repõe as energias, Então, se o dia inteiro você está muito ativo, gasta as energias, você precisa repor. O outro aspecto é que tem muita, lesão das células, do organismo como um todo. Principalmente o cérebro, O cérebro que comanda toda a nossa estrutura e o cérebro, ele precisa como se fosse se reorganizar. A gente sabe que é durante o sono que você não só repõe as energias, mas você consolida a memória. Porque a gente pode ser exposto a várias atividades durante o dia, mas é durante o sono que você vai meio que empacotar aquilo e arquivar, e aquilo fica um conhecimento adquirido. E isso é necessário e é importante, inclusive nos bebezinhos. Em qualquer faixa etária. Uhum. Se a gente pensar os primeiros 1000 dias, primeiros 3 anos, é um período fundamental do desenvolvimento, do ser humano, da criança que a gente está falando. E é neste momento que é importante que tenha tudo adequado, alimentação adequada, ambiente adequado, estímulos e horário de sono adequado, que a criança consiga dormir o que ela necessita. Uhum. Ila, essa questão do sono é uma questão que perturba os pais desde o começo, A gente ouve, meu filho dormiu a noite inteira desde sempre, aí tem pais que falam, caramba, meu filho não dorme, Como é que essa questão entra ali nesse dia a dia das famílias, Sempre como uma preocupação, Com certeza, Rita. Acho que quando a gente fala sobre sono, a gente não pode deixar de olhar para inúmeros atravessamentos que, de alguma maneira, interferem no sono. Para começar, uma família que não tinha filhos e passa a ter filhos, já é uma família que está se remodelando. Se já tem filhos, tem um novo integrante ali, que de alguma maneira vai também mudar a configuração daquela família. Então, são tantos reajustes e reconfigurações na dinâmica propriamente dita, e isso também, de alguma maneira, acontece em relação ao sono. O sono do bebê, ele é um sono polifásico, o Dr. Gustavo vai explicar com muito mais propriedade que eu. O sono de uma criança vai se consolidando, mas ainda assim tem suas especificidades. Então, o que eu estou querendo dizer é que o sono da criança e do bebê e do adolescente, ele vai ter suas especificidades e isso sempre vai, de alguma maneira, impactar tanto aquele indivíduo quanto o ambiente ao redor dele, que são os pais. E nós pais, e me coloco também nessa posição, não só como psicóloga, mas como mãe, vamos aprendendo a trocar o pneu do carro com o carro andando, não é mesmo? Então, a cada momento é uma descoberta sobre aquele indivíduo, aquele organismo, e sobre a forma de se relacionar com ele, e essas descobertas também acontecem em relação ao sono. Então, eu acho que é fundamental a gente saber sobre sono, entender um pouco mais sobre isso, mas não desconsiderar que o sono, ele, na verdade, é parte das 24 horas. A doutora Letícia Zoster, que é uma colega nossa, também fala bastante isso. Essas 24 horas precisam ser olhadas nessa nova relação familiar. Então, você já viu que se deixar eu vou falando bastante aqui. Só que olhar para essa dinâmica e essa descoberta, esse aprendizado, esse olhar ele tem que ser feito com gentileza e acolhimento. E não com cobrança, com julgamento. Que eu acho que é muito como eu vejo, às vezes, alguns pais. Se cobrando, se julgando, sendo criticados. A gente está fazendo o melhor que dá a cada momento nesse processo de criar um novo ser humano. Isso é desafiador demais. Até porque ele está aprendendo a dormir também, Puxa vida, aprendendo a dormir, a viver, a se relacionar, a entender que aquele quarto, é o ambiente. Olha quanta coisa nova para todo mundo naquele ambiente. Doutor, tem uma idealização de como deveria ser o sono, por exemplo, do bebê? Acho que tem um aspecto importante aí, que é a questão de dois
grupos sociais diferentes, assim, na família, né? Quer dizer, os pais têm uma geração de 30, 40 anos com uma criança nova, que os hábitos do sono são diferentes. O sono do adulto é o sono que 7, 8 horas durante o dia, o período noturno, um sono contínuo, né? Não aguenta muito, né, interrupções. O bebê, quando nasce, ele tem um sono que a gente fala do sono polifásico. Cada 2, 3 horas, ele tem um ciclo de dormir e acordar. Acorda, mama, faz suas necessidades e volta a dormir de novo. E nos primeiros 2 anos de vida tem uma evolução enorme aí no padrão de sono do bebê. E aí a dificuldade dos adultos em compreender isso e saber que precisa se adaptar, né? Meio falando que a Ilha já está falando, né? Você ter a compreensão que um bebê vai acordar várias vezes à noite. Isso é o normal. Não é esperado que um bebê de 3 meses você ponha no berço às 9 da noite e vai dormir, acordar às 7 da manhã. Não, ele vai acordar à noite, porque ele precisa se alimentar. Essa compreensão de precisa se alimentar é adequada, mas em algum momento os pais têm a expectativa que aquilo vai ser de uma vez por todas. E é uma coisa gradativa. Então, o que é esperado é que a quantidade do sono ela vai diminuindo no decorrer da vida, mas principalmente na população, nas crianças, né, ao nascer até os 18 anos. E se um bebê dorme 16 horas nas 24 horas, metade disso é durante o dia, metade disso é durante a noite. E aí, gradativamente, lá pelos 3 meses, ele começa a concentrar mais o sono no período noturno. Porque concentra assim, ele tem 3 sonecas durante o dia e um sono de 3, 4 horas à noite, 2, 3 interrompidos. E, claro, varia de criança para criança. E por que 3 meses? Que é o tempo que demora para o sistema nervoso central amadurecer e entender o que é claro e escuro. Porque no período fetal, o bebê está lá no útero, tudo escuro. Na hora que ele sai, a exposição à luz vai estimular o cérebro. Existe um núcleo no cérebro, núcleo supraquiasmático, que é o centro que coordena claro e escuro. E ele entende o que é dia e o que é noite. Então, o ser humano é um ser diurno, a gente tem atividade durante o dia. Diferente, por exemplo, dos roedores, da coruja, né? O conhecido que tem mais atividade noturna. Eu tenho uns gatos em casa, à noite é que eles fazem bagunça. Quer dizer, é entender essa diferença. E aí, então, aos 3 meses, o bebê já consegue concentrar mais o sono à noite, e aí ele vai tendo 3 ou 2 sonecas até 1 ano de vida, e aí entre 1 e 2 anos ele perde uma das sonecas da manhã e fica com uma soneca à tarde, mas é uma soneca longa. E aí essa soneca que tem à tarde vai 3 a 5 anos, depende muito da cultura e local, mas isso vai diminuindo. Então, a quantidade de sono vai diminuindo, aquele sono que era mais de dia vai concentrando mais à noite, e aí vários fatores podem interferir no sono. Pode ser um problema de saúde. Então, o problema de saúde é uma infecção de ouvido, ou teve uma bronquiolite, tem inchaço de repetição, tá certo? Tem alergia à proteína de leite vaga, uma dificuldade de se alimentar, refluxo. Esses são os mais comuns que interferem no primeiro ano de vida, são frequentes no primeiro ano de vida. Então, isso de alguma forma vai alterar. Então, se tem a questão social que foi falado pela Ilha, também tem a questão, né, aquilo que você não controla, da pessoa ter uma doença, alguma coisa, uma família que tem alergia, que a criança vai ter mais chiado, tá certo? Então, saber se adaptar em cada uma das situações é importante. E eu acho que a mensagem para os pais é assim, né? A história de trocar o pneu, né, com o carro andando, quer dizer, saber, porque as mães falam assim, eu que fiz tudo errado, né? Elas chegam assim com aquela cara. Não, vamos ver o que você fez até aqui, vamos ver o que pode fazer daqui para frente, né? Quer dizer, o fato de haver uma procura, uma preocupação, né, em qualquer momento, significa um movimento de tentar modificar de alguma forma para a qualidade de vida daquela criança ser melhor e da família como um todo, né? Porque o sono ruim da criança impacta no sono dos adultos, né? William, você acha que tem uma percepção muitas vezes idealizada da família em relação ao sono desse bebê? Né, de achar que esse bebê precisa dormir, que depende, às vezes, exclusivamente dos pais? Com certeza. Acho que, como o Dr. Gustavo trouxe, existem parâmetros, inclusive fisiológicos, do que é esperado ao longo do desenvolvimento, mas socialmente falando a gente vê uma disseminação de expectativas que não são nem condizentes com o que é esperado fisiologicamente. Então eu acho que iniciativas como essa aqui, da gente ter a oportunidade de falar sobre, de trazer informação, né, são iniciativas que, pelo menos a meu ver, me trazem bastante felicidade, porque até quando a gente pensa em pesquisa, muitos estudos mostram que
esse trabalho de formação, de orientação, de psicoeducação de famílias antes de terem seus filhos, isso é preditor de menor problemas de sono ao longo da vida dessa criança que está por nascer. Então, o que estou querendo dizer com isso? Que informação traz justamente a chance dessas famílias redimensionarem essa expectativa e entenderem o que de fato na verdade, fisiológico e conseguirem estar mais sob controle, mais atentos a quem é essa criança aqui na minha frente. E não o que é aquilo que a minha vizinha ou que o Instagram falou que seria muito bom de ter. Então, eu acho que poder saber sobre dá a chance dessas famílias tentarem se conectar um pouco mais com quem é essa criança ali na frente. Mas também preciso dizer que, tendo informação, a gente começa também a ter a chance de pensar, peraí, qual é a minha rede de apoio? Qual é o ambiente que eu tenho, que aparato é esse que eu tenho para me auxiliar no processo de cuidar dessa criança? Porque independente de termos as informações, é uníssono que é um processo exaustivo. Até porque, como o Dr. Gustavo trouxe, nós temos até um ritmo de sono diferente dos bebês, né? Então isso é exaustivo e geralmente na nossa cultura isso ainda fica muito direcionado ao cuidado materno. Então, entendendo sobre tudo isso, eu também trago a provocação de que mundo é esse que temos, em que as coisas ficam mal distribuídas e que ainda mais em contexto em que as famílias cada vez mais estão vivendo em digamos assim, bolhas, fica mais difícil da sociedade cuidar dessa criança. No livro do Cérebro da Criança, o autor fala isso, de que a gente precisa do quê? De uma tribo para cuidar de uma criança, para fazer ela crescer, e o que a gente está fazendo, na verdade, é a contramão de tudo isso, tá cada um vivendo na tua bolha, então... porque se a criança tem essa necessidade de acordar muitas vezes à noite, que é uma coisa fisiológica, como o doutor Gustavo trouxe, e aí você tem uma mãe que está sobrecarregada, que acorda diversas vezes à noite e depois no dia seguinte é tudo com ela, aí você acaba criando ali uma situação de estresse muito grande, porque a falta de sono é uma coisa que acaba... estressando muito a família, Sim. Existe até alguns estudos, um deles até do grupo do Dr. Gustavo, que fala justamente isso, da correlação entre maior incidência de problemas de sono na criança e depressão materna, Por quê? Eu sei que é um dado de correlação, não é um dado de causalidade, mas isso já conta pra gente que essa mãe exausta, privada de sono, E sabe-se lá em quais atravessamentos sociais e culturais ela tem como repercussão também um quadro depressivo, Então, cuidar do sono da criança é, na verdade, cuidar do sono da família. E não de uma maneira utópica, mas sim de uma maneira realista e melhor dividida entre os cuidadores dessa criança. Doutor, nesse contexto de famílias que ficam, às vezes, muito cansadas por conta dessa sobrecarga que muitas vezes recai sobre a mãe, dessa criança que acorda de 2 e 3 horas, etc. e tal, os pais acabam muitas vezes procurando os tais treinamentos de sono para esse bebê. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que os pais precisam ter cuidado, porque tem pessoas bem treinadas, mas a maioria não foi bem treinada. A maioria fez um curso curto, de alguns fins de semana, e não tem um preparo para lidar com toda a dinâmica, seja da parte da saúde, das coisas. Então, na área da saúde tem um montão de treinamentos, para aleitamento materno tem, para cuidado de nutrição, de alimentação, e tem que olhar de uma forma crítica e saber, Então, eu vejo a ponta de que alguém que passou em vários, treinadores desse que não tem realmente. Então, acho que é quase que nem o influencer do Instagram, Não tem uma curadoria. Não tem uma fundamentação para conseguir fazer uma coisa adequada. Só que alguns têm uns treinamentos que sabem fazer uma estratégia, sei lá, uma terapia comportamental que pode ser que ajude a família. O problema é que a terapia complementar para a criança que acorda muito à noite, ela tem uma idade certa de fazer, você tem que ter certeza que está tudo em ordem, e ela é diferente para cada família. Porque cada cenário é um pouquinho diferente. Então, você não tem um pacotinho pronto, aquele sapato que cabe em todo mundo, Cada um tem que ter um tamanho diferente. E aí, é a experiência do profissional que vai lidar com essa situação. É óbvio que alguém que teve um treinamento curto e que, às vezes, nem é profissional de saúde, a gente vê, aí tem chance de realmente ter sucesso. E aí existe, por exemplo, livro de autoajuda, que
são muito bons, são muito bem escritos, mas a capacidade de você ler o livro e conseguir aplicar na sua vida é mais difícil. Até porque o período é conturbado, né? Então, você está envolvido emocionalmente com aquilo, é difícil você ver friamente, né, a situação. Né? Porque às vezes você quer uma solução Você rápida, quer uma coisa né? prática. Mas assim, o normal é a criança acorda muito à noite, os pais escolhem a situação mais fácil. A criança está acordando, está chorando, vai lá dar mamadeira, ou embala, ou traz para a cama, né? A gente pode listar as situações. A dar leite, é óbvio, a criança vai ficar com a bexiga cheia, vai fazer xixi, aí vai acordar para trocar a fralda, quer dizer, uma coisa acaba... E aí a criança reconhece que aquela situação de colo, embalar, mamadeira, é aquilo que vai fazer ela dormir. Então, ela associa o sono com essas coisas. Então, esse é um fator que perpetua. Então, se a família não reconhece isso, não tiver intervenção nesse aspecto, e não é fácil, né? Porque tem aquela criança que tem um temperamento fácil, que dorme de qualquer jeito. Mas tem aquelas que têm um temperamento mais difícil, e, em geral, é uma coisa familiar, né? Alguém que é mais agitado, em geral, os filhos vão nascer mais agitados. E a gente vê isso no consultório, né? O pai fala sem parar e o filho destrói o consultório, né? Porque eu acho que... Porque é uma coisa da família. Então, saber adaptar essa situação é importante, né? Por isso que eu falo que cada família tem uma coisa diferente. Eu não sei se aí tem uma experiência diferente. Eu endosso a tua fala, Gustavo, é isso. Para vocês terem ideia, né? Então, eu sou uma terapeuta comportamental e que tem uma especialidade em sono, né? Então, o que eu quero dizer com isso é, o sono, ele entra dentro do meu rol de habilidades, mas eu tenho, antes de tudo, que é uma formação robusta em olhar para esse ser humano, em cuidar, em tratar desses aspectos todos. As técnicas ditas comportamentais são recursos, são ferramentas apenas, né? Essas ferramentas, elas têm que se encaixar dentro de toda uma análise interventiva para aquele caso que está ali na minha frente. Então, as técnicas são válidas, são úteis, são empiricamente sustentadas, mas desde que elas se encaixem em toda uma análise. E aí, como é que você faz? Você recebe essa família e entende como esse sono se encaixa ali naquela rotina? Perfeito, Rita. Muitas vezes o que eu entendo é que o sono é a ponta de um iceberg. Né? Esse problema de sono está me contando que alguma coisa ali está difícil naquela família. Mas eu só posso ter essa segurança porque eu sempre trabalho em parceria com outros profissionais da saúde, como os médicos. Né? Eu jamais vou dizer que é um problema de comportamento se eu não tenho a certeza que, do ponto de vista clínico, né, as questões fisiológicas foram descartadas. Então, a gente trabalha muito em parceria dentro da área do sono, porque é o que a gente deveria fazer em qualquer tipo de queixa, né? Olhar para o ser humano como um todo. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão que não é o nosso mote. Mas, olhando para as questões de sono, posto que não temos nada do ponto de vista fisiológico, então eu vou entender que dinâmica é essa familiar em que esse sono, muitas vezes, está me contando que está difícil para aquela família se relacionar. E o que você observa? Muita ansiedade. Né? Muita ansiedade de todas as partes, muita vontade de acertar, mas ao mesmo tempo um atropelo grande, um contexto social que a gente vive que também é muito atribulado. Né? Dentro da minha perspectiva teórica, a gente olha para o ser humano a partir, né, justamente do entrelaçamento do que ele tem como fisiológico, com o que ele tem como história individual ali, como ontogênese, e o que a gente tem como cultura hoje em dia. Né? Se a gente for parar para discutir sobre a história de cada família dentro desse contexto de 2024, é muito diferente do que a gente falaria há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Né? Então, o que a gente vê hoje no nosso contexto social? Uma ansiedade muito grande, né? Uma dificuldade do quê? A gente de se entregar para o sono, uma dificuldade de se desligar, de relaxar, de estar aqui, agora, de frente para quem está na minha frente, né? Por inteiro. Com a disponibilidade de estar aqui agora. Né? Então, isso também dificulta o processo do sono, que é uma entrega. E que a gente vai, desde pequenininho, aprendendo essa entrega. Né? Me entregar para o sono envolve o quê? Abrir mão do controle. Né? Envolve me permitir relaxar. E esse é um processo que nem sempre eu aprendi ao longo da minha vida. Né? E muitas vezes tem, então, essa ansiedade da família que acaba resvalando nesse filho. A ansiedade, eventualmente a dificuldade do quê? De ser consistente dentro de uma rotina, né? O medo muito grande de errar, né? Eu posso dizer, essa minha geração como pais, a gente tem muito medo de errar. Então, às vezes, a gente erra, sabe no quê? Em não dar o limite. E o limite traz o quê para a criança? Segurança. Limite, né? Rotina, consistência, coerência, traz a sensação para essa criança do quê? De que ela está segura.
Então, eu acho que a gente ainda está tentando acertar, né, e errando muito dentro desse processo de até onde vai o meu limite, até onde vai a minha escuta, até onde vai o meu não, o quanto esse não é fundamental. Vira uma sopa de letrinhas muito complicada e que eu preciso olhar para cada família onde que a coisa está pegando. E rotina é uma coisa que a gente ouve dizer que é muito importante para a criança. Quando fala de sono, também. Também. Né? Por quê? Porque essa rotina vai contar para o organismo da criança que está chegando a hora de descansar. Todos nós temos uma rotina de sono. É que algumas são bem ruins e outras já são mais tranquilas, né? Mas existem muitos estímulos dentro do nosso dia a dia que vão contando para a gente que é hora de dormir. E aí o quanto que a gente faz nessa rotina com a criança é justamente esse processo de, olha, vamos diminuir a iluminação, vamos aquietar as atividades, né? Vamos entrar num momento mais tranquilo para o meu corpinho conseguir se entregar. E isso a casa inteira? A casa inteira, né? Seria o ideal. Eu sei que o ideal não é o que está nos livros. Quer dizer, o ideal não é o que está no dia a dia, né? O ideal é o que está nos livros, mas enfim, seria importante. E isso é a famosa higiene do sono, doutor? Tem esse nome aí, feio, todo mundo quer fazer. Parece que nem dieta, né? Começa na segunda-feira, né? Mas como é que quando você... Só puxar uma coisa que ela falou assim, essa questão da rotina tem a ver com você ter um ritmo adequado. Que ela falou que das 24 horas, né? Então, a gente tem um ritmo circadiano, o círculo de um dia. A gente tem vários ritmos, né? Por exemplo, a mulher tem o ritmo da menstruação, a gente tem, né, o ano, nós estamos no final do ano aí, né? Nós temos solstícios, que tem vários ritmos. O ritmo do claro escuro do dia e da noite, ele é o mais forte. Então, todo mundo já fez uma viagem transmeridional, né? Foi para a Europa, foi para Havaí, que teve a oportunidade de fazer isso. Você se sente mal quando você chega lá, quando você troca os horários. Então, é isso que acontece quando os horários ficam muito díspares. Porque você tem que ter um ritmo do seu organismo entender a luz, porque o nosso relógio biológico, eu falei ali, ele não é exatamente 24 horas, ele é 24 horas e meia, 25 horas. Então, todo dia é como se eu ajustasse meu relógio, entendeu? Todo dia eu preciso reajustar meu relógio e o que faz isso é a luz de manhã cedo. Faz parte do higiene do sono, né? Se expor à luz de manhã cedo. Então, se você mudar isso, dá problema. Então, a higiene do sono é o quê? A rotina do dia, o horário das refeições, o horário do lazer, o horário da escola e à noite, quando escurecer, né, eliminar os elementos que provocam muita luz e estímulos excessivos. A gente sabe que a atividade física ela aumenta a temperatura do corpo. E o normal da nossa temperatura é variar nas 24 horas. Faz parte do ritmo circadiano. Temperatura alta durante o dia e começa a cair durante a noite. Então, se eu for para a academia às 9 horas da noite, vai aumentar a temperatura do corpo. O que o organismo entende? Vamos ter que dormir mais tarde. Veja, é importante que faça atividade física, mais do que tudo, nesse mundo sedentário. Mas para a criança dá para você organizar o horário de que ela faça atividade física no período do dia. De forma que chega à noite em casa, lá para 7 horas, vai fazer uma atividade calma, que não envolve telas, tá certo? A criança vai gostar tanto de brincar, de desenhar com Lego, com blocos lógicos, qualquer coisa. Interação 2x2, 3x3, mais importante do que uma relação indireta com o vídeo, né? É que o vídeo tem muito estímulo e muita coisa que chama atenção, mas é o frente a frente que ela falou, né? É esse contato que as pessoas precisam ter. E o desenvolvimento manual, né? Porque tá brincando, ela vai ter coordenação motor e tal, que com a telinha as crianças perderam, né? Elas só fazem isso e isso, assim, né? Então, né? A higiene do sono envolve, então, estou demonizando aqui um pouquinho as telas, porque elas realmente atrapalham mesmo, né? Mas elas não só atrapalham porque captam a mensagem, mas porque elas também emitem luz. Porque é à noite que a gente secreta o hormônio que regula o sono, que é a tal da melatonina. E essa luz, então, do celular, do tablet, isso dá uma confundida ali no teu cérebro. Exatamente. E assim, veja, aqui está bem claro, mas uma luz leve, a luz de uma tela ou de um computador já é o suficiente para inibir a secreção da melatonina. Porque a melatonina, ela junta você está cansado durante o dia, você está dormindo no momento certo e o efeito do hormônio do sono. E não adianta tomar um comprimidinho que não é a mesma coisa do seu... Da sua própria melatonina. Da sua própria melatonina. Porque a maioria das pessoas não tem uma doença que precise de uma suplementação desse hormônio, né? Quem não tem problema de tireoide não vai tomar remédio de tireoide. Quem não tem diabetes não vai tomar insulina. Por que eu vou tomar melatonina nessa situação? Então precisa ter este cuidado. Eu fiz aquela brincadeira da dieta porque é realmente difícil
a família entender que é importante fazer essa rotina, porque isso envolve, né, em geral no casal os dois trabalham, né? Então tem que organizar bem a vida do casal, é mais sacrificado para a mulher, porque é que tem turno que gerencia a casa, mas tem outro dia que, né, o homem vai ajudar, né, ou tem um outro apoio, né? Às vezes tem a avó, não tem, no casal está morando em outra cidade, aí fica mais difícil. Assim, tem que ter um ciclo de outras pessoas que ajudam, mas à noite é a hora que está, né, o casal, aquela unidade familiar junta, e aí é a hora de fazer essas atividades calmas, de forma que... Então tem horário adequado para tomar banho, para trocar de roupa, para pijama, e fazer um ritual do sono. Isso ajuda bem, né? Na higiene do sono, quer dizer, você não faz atividade física, né? Você faz atividades calmas, tem interação, e aí um horário sempre, ó, vamos dormir. Então uma criança, antes dos 3, 4 anos, dela vai dormir lá pelas 7, 8 horas, não passar disso. E até 12 anos, até 21 horas. Estou falando isso, é um contraste com a nossa sociedade, que todo mundo acaba puxando mais para frente. Porque tem a ver com o ambiente urbano, o deslocamento da escola para o trabalho. Você acaba chegando mais tarde em casa. Tarde, você fica muito tempo no trânsito. Não é que você está com atividade, você está fazendo coisas da Você não chegou em casa. Aí você chega em casa, vai ligar no celular, quer dizer, aquela hora de você aproveitar e interagir com a família, não de ficar com o equipamento. E aí, esse ritual do sono é tipo assim, um sinal para o cérebro da criança que está na hora de dormir. Então, vou fazer uma rotina que envolve, tá na sala, reza, dá um beijo de boa noite, vai para o banheiro, escova os dentes, aí se não toma banho, dá um banho. Tá certo? O banho não pode ser aquela gozada, tem que ser um banho mais calmo. Né? E aí vai para o quarto, porque aí você está mudando de ambientes, porque a criança ainda é muito concreta, você pode dizer o lugar, mas precisa ter esse concreto. E aí vai para o quarto, no quarto, num bebê pequeno, vai pôr no berço, cantar uma música, na criança maior, põe na cama, conta uma história, né? Não é o livro inteiro, né? É uma história. Porque a criança maior, ela barganha muito, né? De novo, mais um. Mais um, tá certo? E eu tô com medo, tal. Então, os pais têm que entender que quando ela está falando que está com fome e sede nesse horário, não é que ela está com fome e com sede, que ela só está tentando prorrogar aquele momento de estar junto. Porque é um momento de separação. E aí, os pais precisam entender esse momento de separação, porque é difícil para eles também, porque eles ficaram 8, 10 horas por dia trabalhando, chegam em casa que eles estão com o filho, e aí, de repente, eles têm que deixar isso. Né? Então, né, eu acho que são os fatores que contribuem. Então, né, ter filho novo, você vai abrir mão de muitas coisas para estar com eles, para ajudar. No dia que ele está doente, você para tudo e vai. Leva no hospital, leva no médico. Mesma coisa, fazer a rotina da casa. Os amigos querem sair, acho que não vai dar. Né? Uhum. Ou, preciso fazer atividade física, um fica com as crianças, outro vai fazer atividade física, volta. Quer dizer, você tem que ter uma organização na família, que é coisa certa. Ila, quando você recebe essas famílias, muitas vezes essa rotina de fim de dia está meio bagunçada, você tem que conversar com eles, entender e propor ali algumas mudanças? Não, geralmente, de fato, as rotinas estão atribuladas, né, eu diria no mínimo, e acho que muitas vezes as famílias vão entrando nesse looping, né, de não conseguir nem enxergar mais o que está se passando ali. Então, a terapia muitas vezes serve num primeiro momento até como espelho para que eles entendam o que está acontecendo, né? Para que eles enxerguem o caos que a coisa está e para que a gente pense e estruture de uma maneira viável as mudanças que podem gradativamente se instaurar. Eu sinto que muitas vezes essas mudanças vão dentro de um processo. Não dá para a gente, do dia para a noite, simplesmente mudou tudo, né, na casa. Acho que esse é um processo contínuo, mas que, envolvendo até a própria criança, muitas vezes, dentro desse processo de mudança, eles respondem muito bem. Né? Quando são um pouquinho maiores. Então, a gente faz a rotininha do sono ali na cartolina, com os desenhos, para a criança entender, ter previsibilidade, porque, vejam, rotina, além de trazer segurança, ela também traz previsibilidade. Porque a criança sabe o que esperar dentro daquele... Qual é o próximo passo, né? Uhum. Então, eu não estou trazendo dentro de um discurso enrijecido que nada possa mudar e é descontextualizado, né, das intempéries da vida. Não. Mas quando eu tenho minimamente uma rotina, eu tenho previsibilidade. Então, isso também me ajuda a agir dentro do que seria esperado. Agora, se cada dia é de um jeito, eu não sei nem como me comportar. Né? Então, envolver as crianças, a família como um todo nesse processo de estruturação também é importante. Não é que isso vai resolver tudo, mas esse também é um passo muito importante e que, às vezes, por esse atropelo do que a gente tem na nossa rotina, a gente eventualmente vai se perdendo.
né? Então, acho que é um exercício válido de colocar toda a família para fazer parte dessa mudança, né? A mudança é da família. Eu não cuido da criança, eu cuido da família. E geralmente, quando a família consegue colocar essa rotina andando, eles começam a colher os frutos dessa nova rotina da família, pensando no sono, em quanto tempo? Eu adoraria te dizer um número de dias, né? Eu adoraria te dizer um número de sessões. E a resposta que a gente tem sempre depende. Depende de cada família, de cada contexto. Mas quando a família entra, de fato, nesse processo de se revisitar, os resultados são rápidos, né? É claro, como o Dr. Gustavo disse, esse processo tem que ser olhado de maneira individualizada para entender o que está dificultando ali. Então, eventualmente, a rotina. Às vezes, a gente está falando de uma criança que, com o desenvolvimento da linguagem, começa a ter o quê, gente? Os medos, né? A capacidade do quê? De fantasiar, de se deparar com os medos, né? Minha filhinha agora está no mote da Chapeuzinho Vermelho. Então, toda noite eu preciso explicar para ela que o lobo está dormindo na casa dele. Ele não vai aparecer Não aqui. vai, porque ele tem que dormir também, para no dia seguinte conversar com a Chapeuzinho, né? Então, a gente vai buscando também recursos para ajudar essa criança a lidar com esses medos que são naturais, são parte da vida. E que podem, obviamente, impactar no sono. Certamente, impactam mesmo, digo isso de experiência própria. Mas é também uma grande oportunidade da gente começar a ensinar essa criança dentro de um contexto, digamos assim, compatível com o desenvolvimento dela, que esse medo é natural, como que a gente vai enfrentar, quais são os recursos, né? Isso que o Dr. Gustavo trouxe à noite, a gente se separa da criança para, pela manhã, se reencontrar. Isso é um desafio, né? Aí que a gente vai gradativamente ensinando essa criança a passar por isso. Eu não vou entrar no mérito aqui da cama compartilhada, porque aí acho que é uma conversa que vai durar mais 3 podcasts, né? Cada família tem a sua realidade, cada família tem o que para si faz sentido. A gente está falando aqui de contextos em que, eventualmente, essas questões possam trazer sofrimento e, dentro dessa busca de ajuda, a gente vai pensar em formas do quê? De toda essa família se munir de recursos para enfrentar o desconforto, né? Dos medos, enfim, do que possa surgir. Doutor, agora, a falta de sono, né? A gente pensar nessas crianças que não dormem direito e, assim, as maiorzinhas, as que vão para a escola, que precisam ali entrar nesse esquema, até porque já começam a ter a própria rotina, né? A falta desse sono recompensador, né? Que recupera essa criança, acaba impactando a ida dela para a escolinha, por exemplo, no dia seguinte, e a escolinha acaba virando um recurso importante ali para a família, né? Que conta com a escola nessa parceria de cuidar desse filho. Olha, isso que você está falando tem bastante ciência já e tem bastante pesquisa nessa área, né? Na universidade que eu trabalho, mais de 40 anos, tem história de privação do sono. Faz em animais, depois em adultos. E a privação do sono, a primeira coisa que ela faz é o dia seguinte você não fica bem. Então, pode alterar as atividades cerebrais como um todo, né? Então, o raciocínio, o controle de estímulos, o humor. O adulto, quando dorme pouco, ele tem sonolência no dia seguinte, né? Então, vai dormir no carro, vai dormir numa reunião. A criança, em geral, responde diferente. Ela responde com agitação. Tem hiperatividade, falta de atenção e agressividade. A gente vê isso, por exemplo, na principal doença do sono, assim, em termos de morbidade, na criança que é a apneia obstrutiva do sono, que a qualidade do sono é ruim. Essas crianças têm mais hiperatividade, enquanto que o adulto que tem a apneia do sono tem mais sonolência excessiva. É como se assim, o ser em desenvolvimento ele tem uma resposta diferente. Então, já é bem documentado que o aprendizado está alterado quando tem ou privação do sono, né? Quer dizer, dorme menos do que o necessário, ou quando o sono não é de qualidade. Tá certo? Isso para qualquer faixa etária, crianças e adultos. Tá certo? A outra coisa é o controle de estímulos, né? Então, isso é muito importante no adolescente. Por exemplo, o adolescente está num momento de transformação muito grande, né? E o controle de emoções ainda está em se amadurecer. Então, ele responde subitamente para qualquer coisa, assim, aquela coisa assim, visceral. Um coice, né? Ele dá um coice nos meus pais. É isso que o senhor quis dizer. É um momento que tem um conflito de gerações aí, né? E ele precisa se expressar, só que ele não pensa 2 vezes, e aquilo sai. E aí esse controle está mais prejudicado quando se dorme pouco. Tá certo?
Por exemplo, alguns países já se pode dirigir aos 16 anos, os pais liberam dos 16 anos. Então imagine esse jovem com 16 anos controlando uma máquina, né? É que nem alguém embriagado, né? A pessoa acha que é o Ayrton Senna, quer dizer, aumenta a chance de, quer dizer, dormir pouco já é bem documentado, que aumenta. E sabe que horas que acontece? De manhã cedo. Porque eles saem de casa com sono e batem o carro. Não é diferente dos acidentes que tem à noite que o indivíduo está embriagado. Aqui é o problema do sono. Então, e há o outro aspecto da privação do sono que altera a regulação hormonal e a sua saciedade. A gente tem 2 hormônios aí que controlam a saciedade. Um é a grelina e outro é a leptina. A leptina é que faz você ficar saciado e a grelina é que dá fome. Então tem um desbalanço disso. Aumenta a grelina, diminui a leptina quando eu durmo pouco. Então você tem mais obesidade quando tem privação do sono. Tá certo? Então nós estamos num mundo... A pandemia da obesidade está aí há bastante tempo, né? Já esse nome pandemia a gente até tem arrepio, né? Mas o mundo, né? Antes era uma coisa só do hemisfério norte, agora a América como um todo, Latina, tem bastante obesidade em todas as faixas etárias. E tem estudo mostrando, realmente robusto, mostrando que dormir menos aumenta, né? Porque é como se você não conseguisse controlar. E assim, este período que você está dormindo menos, não é que você está fazendo, não é que você está na academia ou jogando bola. Até tem os jovens que ficam até mais tarde fazendo coisas, mas no consultório, né? Mas a grande maioria está numa atividade sedentária, né? Está ligado no vídeo, no sofá, fazendo uma coisa, um videogame, coisa aquilo, ele vai, e aí ele, óbvio, ele vai pegar uma pipoca, um refrigerante, enquanto ele está no videogame, né? Então esse é o fator que vai aumentando, são aqueles hábitos que vão acumulando. Então eu vejo vários aspectos, né? Que estão relacionados a você dormir pouco ou de má qualidade, que vai te dar alterações aí, consequências diversas. Mas nem sempre, né? Não sei se o Vitor concorda, nem sempre o mundo está preparado para respeitar esses horários de sono, tanto dos mais novos quanto dos adolescentes, por exemplo, né? Os adolescentes geralmente começam a estudar de manhã, né? Eles entram na escola às vezes 7, 7h30, e eles têm uma necessidade de sono diferente, né? Muito grande. Tem uma autora que eu gosto bastante, que ela descreve justamente o termo da tempestade perfeita, né? É o sono do adolescente. Porque ela explica, e o Dr. Gustavo vai explicar também com muito mais propriedade que eu, que é a conjuntura de algumas variáveis. Tanto variáveis fisiológicas, porque esse adolescente passa a sentir sono um pouco mais tarde, porque a melatonina é liberada um pouco mais tarde no cérebro dele, dentre outros aspectos fisiológicos. Do ponto de vista ontogenético, digamos assim, né, da história daquele adolescente, geralmente na adolescência os pais se cansam de fazer rotininha, né, com o filho, dão mais autonomia, para não dizer outra coisa, para esse filho, ele tem mais acesso eletrônico, muitas vezes muito mais afazeres acadêmicos, é a hora que vai fazer atividade à noite, né, da escola, é a hora que vai conversar com os amigos. E para ajudar, então, nós temos as escolas no ensino médio, em grande parte, pelo menos aqui no nosso país, pela manhã. Então, a gente tem um adolescente que sente sono mais tarde, que vai dormir mais tarde, geralmente, mas que tem que acordar quando? Muito cedo. Né? E aí a gente vai produzindo, na verdade, gerações e gerações de adolescentes em privação de sono, em que ou eles vão tentar compensar, entre aspas, e muitas aspas, essa privação de sono à tarde, dormindo, né? Alguns dormem na primeira aula mesmo, mas enfim. Né? Ou outros que a gente observa na nossa avaliação clínica, um rebote, né? Entre aspas, também, desse sono no final de semana. Então, no e aí final de desregula semana, toda a rotina, que já é uma que já não bagunça. existe, né? É uma rotina sem rotina, né? Então, de fato, a maneira com que as coisas estão estruturadas não favorece a qualidade de sono desse adolescente. Existem alguns movimentos até aqui no nosso país, inclusive pela Associação Brasileira de Sono, orientando e pedindo essa mudança do horário de aula dos adolescentes. Mas esse é um processo que ainda é muito longo de se concretizar. Né? No Happy Lago vocês recebem crianças pequenininhas e adolescentes. Como é que vocês fazem na hora, por exemplo, de uma temporada de férias, para equalizar aí sonos tão díspares, né? E atividades que às vezes esticam mais para uma faixa etária do que para outra. Como é que vocês fazem? Todo mundo acorda no mesmo horário quando tem temporada? Como é que vocês fazem para... De uma maneira geral, tem as coisas mais logísticas, assim, né? Cozinha, que necessitam de uma programação meio que macro, né?
mas os horários são elásticos e a gente divide por faixa etária. Então, assim, os pequenininhos naturalmente dormem mais cedo, então a programação deles já combina com dormir mais cedo. Inclusive, eles têm o mesmo tema de jogo noturno, por exemplo. Só que dos pequenininhos ele é muito menor, né, muito menos intenso e muito mais calmo, como o doutor disse, para provocar o soninho mais tranquilo. Mas no dia seguinte, assim, a gente tem alguns contextos, né? Primeiro, eles estão de férias, né? Então já é já está fora da rotina, entre aspas. E estão mais relaxados também, né? Eles brincam o dia inteiro. Então, assim, o gasto calórico deles, eles fazem 5 refeições e 5 ótimas refeições, né? Então, assim, eles estão bem alimentados, estão gastando a caloria. Então, assim, toda a propensão para eles dormirem bem, né? O contexto é bom ali, né? Então, assim, a gente não tem... Não tem tela... Não temos tela, né? A gente não tem dificuldades, assim. Às vezes alguma criança vem com algum problema de sono e tal, daí a gente começa a prestar mais atenção. Mas de uma maneira geral, eu acho que o nosso contexto é muito favorecido, né? E favorável ao sono. Exato. Então eles estão cansados, eles dormem bem. E assim, sobre os horários, quando o grupo amarelo, que é o grupo dos mais velhos, dos adolescentes, eles dormem um pouquinho mais tarde. Tem até algumas fases que eles até chegam quase virar a madrugada, mas aí no dia seguinte eles acordam a hora que quiserem. Então a gente vai compensando isso e entendendo que realmente, se eles não dormirem no dia seguinte, porque assim, vai acumulando, né? Então se no primeiro dia não dormiu, aí já no segundo dia não é a mesma coisa. Terceiro, quarto, chega no 7º dia, né? A conta chega caríssima, Exato. E as manifestações, a gente pode ver claramente que cada faixa etária tem a sua manifestação, né? E nos adolescentes, geralmente, começa a briga, intriga, né? Então a gente precisa começar a controlar e geralmente a gente vai direto na raiz, né? Então vamos encurtar esse jogo hoje porque a galera tá cansada. Vamos botar para dormir. Exatamente. Os adolescentes, doutor, precisam de mais sono que as crianças em número de horas? Não, o adolescente ele precisa de mais sono que um adulto. Mas a criança necessita de mais sono em termos de quantidade. O adolescente precisa em torno de umas 9 horas de sono. Assim, né? Um adulto vai ser umas 8 horas. Em média, claro, tem uma variabilidade individual entre cada um. Mas o que acontece no adolescente é que aquela pressão por sono ela está menor. Quer dizer, além dele ficar mais vespertino, né? Vespertino é a pessoa que dorme tarde e acorda tarde. Quer dizer, lá pelos 14 anos é que vira, né? Quer dizer, começa no começo da adolescência, mas 14 anos vira e realmente ele fica gostando da noite, menos durante o dia, e gosta de avançar o sono na noite. E aí o problema é o fim de semana, que eu acho que não acontece no acampamento, porque o acampamento todos os dias são fim de semana. Né? Mas você tem a obrigação de segunda a sexta, e o fim de semana, essa coisa de... Ele fica com a dívida, né? Porque ele vai dormir à meia-noite, acorda às 6 da manhã, porque tem que ir à escola de manhã cedo, aí a cada dia ele vai ficando 3, 4 dias, aí chega no fim de semana, ele vai dormir. Aí já é sexta, a pressão do sono é menor, então ele não, apesar dele ter dormido uma semana inteira, ele não consegue dormir lá pelas 11 horas, meia-noite. Aí vai dormir a 1, aí acorda às 2 da tarde, no dia seguinte, né? A gente chama isso do jet lag social. Ele faz um paralelo com viagens a jato, né? Que é o jet lag, que é quando faz viagem transmeridional, a pessoa sente isso. Mas aí é uma coisa aprendida. Isso, o adolescente é exatamente predisposto a isso. E aí a soneca durante o dia prejudica o pouco tempo de sono. Quer dizer, o adolescente precisa dormir mais cedo, né? O que é difícil para ele, mas ele só consegue isso se ele conseguir fazer uma rotina adequada. E essa questão de mudar o horário do sono, quer dizer, os americanos têm isso há mais de 30 anos. Tem trabalhos bem documentados. E eles entram um pouco mais tarde na escola? Não são todos os estados, né? Ah, é? Tem uns estados que são mais desenvolvidos, que não dá para dizer mais desenvolvidos, mas que partiram para isso. E aqueles conseguiram fazer, atrasa 20 minutos, meia hora, 40 minutos. E todos que fizeram esse atraso melhoraram o desempenho. Aqui tem um trabalho no Brasil que foi feito no Paraná, que eles fizeram uma semana, que eles mudaram e depois voltaram. Mas foi claro. Quer dizer, mas voltaram o que vale para os norte-americanos também vale para os sul-americanos. Mas fizeram uma semana para testar. Para testar. Atrasaram esse horário de entrada na escola. E os resultados foram positivos. Melhorou o desempenho, melhorou o humor. Tá certo? Olha. Então, quer dizer, biologicamente o adolescente está mais preparado para iniciar a escola mais tarde, não às 7 da manhã. Claro que tem o risco de ele ficar até mais tarde no videogame, mas o ideal é que tenha uma organização, né? Acho que tudo vai quando a escola se propor a fazer isso, tem que ter todo um
um combinado. É um né? combinado. Acho que Mas na aí- área de saúde é assim, né? Quer dizer, vai precisar de vacina, mas ele vem no posto de saúde, fala sobre alimentação, fala cuidar das doenças, que é tudo uma coisa global, né? Ver sobre saúde mental, sobre saúde, né, da mulher, né? Quer dizer, Mas eu acho que no caso dos adolescentes, eu acho que está muito amarrado também, me corrija se eu estiver errada, dessa coisa da rotina dos pais deixarem o filho na escola e irem trabalhar, né? A partir do momento que você, não vou deixar meu filho mais às 7, vou deixar às 8, isso acaba impactando a rotina de trabalho, né? Não que isso não possa ser lidado nem tratado, né? Mas aí já fica uma vontade do capitalismo, né? Nossa, vamos ter que mudar o horário de tudo por conta de adolescentes, né? Eu acho que tem né? Eu acho que os benefícios estão claros, mas acaba mudando ali uma rotina de uma sociedade inteira, né? Deveria ser mexida. Acho que aí a gente vai entrar numa discussão que eu acho que a real discussão nossa é que mundo é esse que a gente vive, que país é esse que a gente vive, que estrutura de trabalho é essa, o quanto que isso favorece ou não o nosso cuidado como pai e mãe, esse nosso adoecimento do ponto de vista não só físico, mas mental. Então a discussão é macro. Aonde a gente se perdeu, né? Exato, há muito tempo lá atrás. É, E aí que o sono é a ponta desse iceberg. Eu volto nisso, né? Porque Uma consequência, né? qual é a jornada que a gente tem de trabalho aqui em São Paulo, o tempo de deslocamento e daí por diante. Assim como o Dr. Gustavo trouxe alguns estudos, tem outros que mostram que quanto mais longe o adolescente mora da escola, piores as notas dele. Não é difícil entender um dado como esse. Né? Fora todos os atravessamentos de vulnerabilidade econômica e social que nós temos no noso país. Né? Então, onde a gente se perdeu? Acho que essa é o grande resumo dessa conversa, mas enfim, a gente tem aqui um olhar específico sobre A o gente sono, vê, por né? exemplo, nos avanços que houve com essa questão do home office, né, que a gente acabou vendo muita gente, né, entrando em home office por conta da pandemia. As pessoas gostaram, né, porque elas ganham qualidade de vida, em vez de parar no trânsito, elas vão para a academia, fazer outras coisas, tal, e uma pressão gigante, vinda, sabe Deus de onde, para que isso, né, não seja mais possível, sendo que as pessoas ganharam realmente qualidade de vida com isso, né? Exato. Agora eu queria falar um pouquinho de telas. A gente perpassou por esse tema, mas eu queria saber, doutor, as telas em relação ao sono para os adolescentes, né, que são, em tese, aqueles que têm mais acesso ao tablet, ao celular. O que está sendo visto hoje? O que o senhor vê em consultório em relação a esse tempo que eles ficam com tablet, com celular, com videogame, na saúde do sono, mas na saúde em geral? bem, a gente não pode ignorar esse problema, né? E a gente conversa com os adolescentes, porque se eles vêm procurar ajuda é porque o sono não está bom. E aqueles que são sinceros, eles falam quantas horas eles usam. E assim, 8, 10 horas de telas. Você tem que investigar, né? É o computador, é o celular, é a TV. Tá certo? Eu acho que existe muita coisa que puxa, né? Então, é a parte de lazer com streaming, com videogame, as mídias sociais, tudo isso puxa muito. Isso está ocupando espaço de o ócio criativo, né? Isso que é importante você estar um período que você vai criar, tá? Que você tenha um pouquinho de ócio. O jovem não consegue ficar mais. Outra coisa é que a pessoa é muito imediatista, quer uma resposta imediata, não tem um momento de espera. Certo? Às vezes você está na fila do pão, tem um cara na frente, você já está incomodado com ele. Espera, ué. A fila podia ser de 5 pessoas. Assim, né? Já não pegaram a fila do banco. Né? Né? Tá certo? Então, este novo aprendizado que precisa ter em relação às telas. Então, eles usam muito as telas. E aí, assim, acho que o pior de todos, porque tem pesquisas que olham sobre a tela, o celular, é pior o videogame, é a mídia social, é o stream. Streaming fala séries e TVs de entretenimento, que aí tem várias marcas diferentes. Parece que a mídia social é aquela coisa que você vai mexendo a tela, é o mais aditivo, né? Porque aquilo a cada 20 segundos tem uma história nova É fabricado para liberar dopamina, né? A tal da dopamina, estudos, né? A dopamina é para dizer a sensação de prazer, assim, imediata, né? Quer dizer, a pessoa não faz força nenhuma, né? E fazer o esforço para conquistar a coisa, quer dizer, o mundo fala assim, você vai conquistar uma coisa, é importante você conhecer o caminho, né? Não é ter aquilo de imediato pronto, né? Então, desensina o jovem a fazer isso, né? A saber que ele precisa conquistar as coisas. Então, você vai aprender. A matéria tal é chata. Ou tal matéria é difícil.
aí o professor é chato. Quer dizer, tem a parte emotiva do jovem, e aí justamente, né, se o tempo está ocupado com coisas que ele não tem que fazer força nenhuma, né, como é que ele vai conseguir vencer os desafios? Então, esta é o problema de estar muito envolvido nas telas, eu acho, de não ter tempo para fazer as outras coisas. Lila, você recebe isso no consultório também? Sobre o tempo telas? todo. Dia conta. sim, dia também, hora sim, hora também. Tem um livro que ele trata... Porque acho que as telas, né, a tecnologia como um todo, é uma realidade. E a conversa aqui não é sobre retroceder dentro do que vem sendo desenvolvido. É sobre lidar com os fatos, né? Exato. Né? E tem um livro que ele discute justamente isso para os pais. E nós, pais, que não crescemos também nisso, né? É tudo novo para a gente. Então, qual é recurso, né? Então, é o que a criança vai assistir, quando, né? E por quanto tempo. Então, é ajudar esses pais a refletirem um pouco sobre os parâmetros, né? Que essa tela vai ser ofertada, que tipo de conteúdo, por quanto tempo, e o quanto a gente consegue envolver também essa criança e esse adolescente nesse tipo de diálogo, né? Quando eles entendem muitas vezes o porquê a gente está conduzindo, né, algumas dessas orientações, eu acho que ajuda a não termos um papel de prescritor, mas de, olha, vamos pensar como equipe, né? O que dá para fazer? O que é saudável? O que não é? O que você vai usar? O que você não vai usar? Então, eu acho que promover essa reflexão, não de uma maneira top-down, é uma forma de tentar acessar um pouco mais esses adolescentes, né? Uhum. Mas acho que também tem o que o Dr. Gustavo trouxe, que é muito importante, que é o quanto nós, enquanto sociedade, estamos tendo dificuldade em tolerar o desconforto de passar pelo processo que as coisas levam. A vida tem seus processos, né? As conquistas... Os seus tempos, né? Exato. E uma vez que as coisas vão se acelerando, parece que eu vou, né, geracionalmente me destreinando a tolerar o desconforto de passar por. E aí, cada vez mais, eu recebo crianças, adolescentes, jovens, adultos que não dão conta de passar pelo desconforto para chegar aonde ele... Exatamente, essa é a palavra. Né? Agora, a gente fala muito deles, mas a gente também, os pais, estão nesse mesmo estágio, né? Totalmente. Né? Você não pode falar, ó, não vai levar o celular para a mesa, mas você vai e leva, né? É isso mesmo. Né? Acho que esse exercício ele começa em nós mesmos, para que não nos tornemos incongruentes na mensagem que a gente está passando. O que a gente fala e o que a gente faz tem que ter coesão. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Né? Essa é a bem da verdade, e não só como mãe, mas como profissional. Então, acho que é esse exercício de se revisitar o tempo todo e buscar essa coesão nossa em seres tão incoerentes como somos, né? Doutora, e quais estratégias o senhor acha que as famílias podem adotar para tentar reduzir esse tempo, né, fazer combinados? A gente está vivendo num momento de proibição de celular em escolas, de discussões sobre proibição de menores de 16 anos em redes sociais, como aconteceu na Austrália, né? Dá para a gente fazer coisas micro, ou o senhor acredita que isso tem que vir por política pública, uma coisa mais macro? Eu acho que tem que ser as duas coisas. Eu acho que a ele já falou bastante assim, sobre, né, as escolhas que a família tem que fazer. Dentro dos valores dela, o que é adequado. Mas uma coisa importante que você já tinha tocado, quer dizer, o adulto precisa dar o exemplo. Quer dizer, se eu estou pensando na educação do meu filho e eu faço o contrário, quer dizer, também esse é um aspecto importante. Então, na área da saúde, realmente depende de você ter uma atividade macro, que é o governo que vai ajudar a promover saúde. A gente viu o desastre que foi com as vacinas, nós estamos hoje em dia correndo atrás de tentar melhorar a cobertura vacinal de todas as vacinas, né? Isso vale para a saúde materno-infantil, para estimular o aleitamento materno, para a mulher fazer o pré-natal e tal, principalmente quem é menos desfavorecido. Em relação à educação da família como um todo, quer dizer, se a família estiver imbuída de fazer as coisas, vamos fazer cada um o seu aspecto. Sabendo que, se você fizer uma coisa só proibitiva para o jovem, né? Que tem pais que fazem realmente, confisca o celular. 9 horas, né? Tem toque de recolher, o celular fica aqui. O Rap Lago já fez sua própria política pública, né? Em relação a telas? Em relação a telas. Foi um decreto de 2022 que a gente proibiu as telas, né? Mas era por uma série de fatores, né? Mas acho que eles estão num ambiente cheio de natureza, com todos os recursos para fazer o que eles quiserem, né? De uma maneira super produtiva, educativa e curada, né? Então a gente realmente proibiu o uso de celular
E para nossa surpresa, assim, os pais a gente tinha certeza que eles iam gostar dessa decisão. Mas para nossa surpresa, os adolescentes gostaram. Mais do que, né, porque tem criança que tem celular, mas mais do que as crianças, os adolescentes viram o valor nisso. De estar ali, de presenciar, de compartilhar, de conversar, né? De viver aquela coisa juntos, né? Então, acho que sim, foi uma decisão, um decreto que acertamos, né? Ila, como é que você vê essa questão? Você vê que a gente precisa fazer ali combinados familiares e acredita que a política pública também tem esse impacto importante? Certamente. Acho que enquanto cidadãos que somos, né, não tem essa divisão, né, de quem tem que participar. É um esforço coletivo em diferentes instâncias, que a escola é uma parte disso, mas não apenas. O governo tem sua parcela, as famílias têm sua parcela. Eu acho que é justamente a união de forças e o repensar sobre a forma de se relacionar com esse aparelho. Eu sei que a gente está aprendendo ainda enquanto sociedade. Então, eu acho que dentro desse exercício, quando todo mundo se compromete, de alguma forma, a ensinar para esse adolescente, para essa criança, como usar, eu acho que é isso que a gente está assumindo um papel de responsabilidade social. Uhum. Bom, queria agradecer muito a presença do pediatra e pesquisador do Instituto do Sono, Dr. Gustavo Moreira, e também da psicóloga especialista em sono, Ila Linares. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui. Um agradecimento aqui para o meu companheiro Vitor Cunha, que esteve aqui comigo na condução desse podcast. E também um obrigado a você que esteve aí do outro lado da tela assistindo esse bate-papo. Já convido para você acionar ali o sininho para receber os próximos conteúdos que a gente tem produzido aqui no podcast do Rap Lago, especialmente para você, para sua família. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo episódio do podcast do Rap Lago. Até lá!